Olá, prescritos! Tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre os diferentes veículos para as fórmulas orais, ou seja, as diferentes bases para as fórmulas orais. Isso mesmo! Bem como existem diferentes veículos para as fórmulas tópicas, também existem para as fórmulas orais. E eu vou mostrar essas diferentes fórmulas já depois da vinheta. Aqui é a doutora Rafaela Castro e vamos dar início ao nosso vídeo sobre os diferentes veículos para fórmulas orais. Mas antes disso, quem ainda não assistiu, tem um vídeo ao qual eu falo sobre as diferentes bases, ou seja, veículos de formulações tópicas. Vou deixar aí o link para vocês acessarem esse vídeo. E vamos então agora falar sobre as fórmulas orais. Vou primeiro descrever algumas opções que a gente tem e posteriormente eu vou falar sobre o raciocínio clínico para a escolha de cada um deles. Então, quais as diferentes bases para as fórmulas orais? Por exemplo, mais clássico, as cápsulas. Tá? Esse é o mais comum. Depois, o segundo mais comum veículo, os sachês, ou seja, vem o pozinho. Mas além desses dois, que são os mais usuais, existem outras bases. Por exemplo, jujuba, goma. Posso colocar um shot, uma base líquida. Posso colocar um veículo, chocolate. Eu não tenho aqui, mas eu poderia colocar um veículo, cappuccino, shake, pirulito. Então existem as mais variadas formas de prescrever uma fórmula oral. Então, primeiro raciocínio, quero prescrever em cápsula. Primeira coisa, existe um limite ao qual essas cápsulas conseguem comportar o princípio ativo. Ó, a gente tem cápsulas pequenininhas, temos cápsulas médias, temos cápsulas grandes e até maior que essa. Mas ainda assim existe um limite. Então, quando eu vou prescrever, vou me atentar à concentração final da minha fórmula. Então, por exemplo, prescrevi lá 500 miligramas ou até 800, 900 miligramas. Até comportaria numa cápsula grande. Ou eles iriam dividir, por exemplo, em duas cápsulas pequenas. Aceitável. Porém, vou prescrever uma fibra, por exemplo, então 5 gramas, um volume aí, uma concentração maior. Então, quantas cápsulas o paciente iria tomar? Às vezes 5, 10 cápsulas, então é inviável. Então, o que a gente faz? Qual será o nosso raciocínio? Se a concentração total, final é muito alta, vou colocar em sachê. Então, que aí ele vai lá, ele dilui no que ele quiser, um suco, uma água, coloca em cima da salada de fruta, enfim. Visto que, se ele fosse tomar lá 5, 10 cápsulas, seria inviável, seria, como é que eu posso dizer? Eu não geraria praticidade ali para o dia a dia do meu paciente, fora que tem gente que tem dificuldade de engolir cápsula. Esse é um segundo raciocínio, perguntar ao paciente: você gosta de cápsula? Tudo bem? Tem dificuldade de deglutir? Se não, a gente pensa no raciocínio da concentração. Se ele tem dificuldade, independente da concentração, a gente muda para a fórmula de sachê, por exemplo. Outro raciocínio, exemplo, quero prescrever uma fórmula pré-treino, quero que esse organismo absorva rapidamente aquela minha fórmula e quero gerar praticidade também para o meu paciente. Posso escolher uma fórmula líquida, um shot. Ele leva ali na bolsa e rapidamente faz a ingestão dessa formulação. Outro raciocínio, por exemplo, meu colágeno. Eu manipulo o meu colágeno em goma. Praticidade também.
praticidade e você meio que enganar o cérebro, como se estivesse ali ingerindo algo doce, por exemplo. Então, goma, eu tenho dois raciocínios. Também praticidade, então tá lá na bolsa, na embalagem individual, e ele faz a ingestão ali em determinado horário do dia. E outra, né? Esse meu paciente gosta de comer doce, então a gente engana o cérebro. Por exemplo, essa goma, ela não tem açúcar, ela não tem um teor calórico, mas é cítrica. Então dá essa sensação de algo ali doce, como uma jujuba, por exemplo, tá? Outro raciocínio, vou prescrever uma fórmula para inibir compulsão alimentar. Ou compulsão por doce, meu paciente gosta muito de doce, de chocolate, por exemplo. A mesma coisa, posso mandar manipular essa fórmula em um chocolate. Mais uma vez, não vai ser um chocolate ao leite, um chocolate meio amargo, um chocolate 70, mas ele já vai ter a sensação que está comendo ali um chocolate ao longo do seu dia. Então, vou tornar a ingestão dessa fórmula agradável para o meu paciente. E a gente tem hoje em dia bala também, pirulito, e a gente pergunta ao paciente o que ele mais gosta e a gente manipula naquele veículo. Posso manipular, por exemplo, um termogênico numa base cappuccino. Ou um princípio ativo que seja bioenergizante, como um BioAct, por exemplo, num cappuccino. E aí pode ser um termogênico, caso ele treine, então como um pré-treino, então de manhã ele já toma, já dá aquela energia. Ou independente de treino, eu quero prescrever uma fórmula para ele ter energia para o seu trabalho, para o longo do seu dia. Posso manipular numa base cappuccino, por exemplo. Ah, vou prescrever um pré-treino, meu paciente malha, né? Então especificamente ali para exercício, prescrevo numa base shake. Então ele faz ali o shake dele e ingere. Ou seja, a gente não precisa se restringir apenas às cápsulas. Então a gente tem variadas, diferentes fórmulas orais, ou seja, veículos, bases para as formulações orais. Tem outros exemplos, mas esses são os principais, são os mais usuais que eu falei aqui para vocês. E independente de tornar a minha fórmula mais agradável, gerar uma praticidade para o meu paciente, eu tenho que ter sempre o raciocínio também da concentração. Qual a concentração total da minha formulação, a fim de raciocinar se comportaria ou não em uma cápsula, ou quantas cápsulas geraria aquela formulação para eu decidir ali se eu vou mudar a minha base, mudar para um sachê, por exemplo, ou até para uma goma, que também comportaria bem mais ali que uma cápsula, ok? Então esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham entendido. De qualquer forma, ficou alguma dúvida, pode colocar no comentário. Gostou? Curte o vídeo, se inscreva no canal, aciona também o sininho a fim de receber notificação com relação aos vídeos. Lembrando que no dia da postagem do vídeo lá no meu canal, lá no meu Instagram, na minha página, eu sempre coloco a sugestão de prescrição ou o tema que eu falei. Então lá eu vou descrever essas diferentes bases para que vocês tenham esse acesso aí mais prático, digamos assim, então já escrito essas bases. E compartilha também com os colegas, o que é bom é para ser compartilhado. E até o próximo vídeo.